Bate-papo com os assuntos mais importantes do momento, com pessoas reais e sem papas na língua. Acompanhe toda terça-feira às 20 horas, podcast Sid Clay Gabarrão. Você merece um conteúdo de qualidade para partilhar com todos. Olá, estamos começando mais um podcast do Gabarrão. Todas as terças-feiras, não deixe de assistir conosco nas nossas redes sociais, @Sid Clay Gabarrão, Sid Clay com C da cebola, tá bom? E hoje, como nós estamos falando todas as terças aí, vários temas e que a sociedade precisa estar interagindo conosco e discutindo, hoje nós viemos aqui na casa da Isa, e da Ju, para nós conversarmos sobre um tema importantíssimo que vem chamando a atenção da sociedade ultimamente. Bom, primeiro eu vou deixar então para a Ju se apresentar, depois a Isa vai se apresentar também, né, Isa? Meu nome é Juliana, sou consultora financeira, trabalho na área de finanças há algum tempo e sou mãe, o papel principal, eu acho, né, da minha vida, da Isa e do Arthur. E a Isa, se apresenta, filha. Oi, meu nome é Isa e eu tenho 11 anos. Você é estudante? Sou estudante, mas eu quero ser veterinária. Que legal! Você está em que ano? Sexto. Tá no sexto? Que legal! E daí, como que tá a aula? Hoje você não foi, eu tô sabendo. Chegou cansadinha ontem da viagem? Me conta a sua rotina diária lá na escola, Isa. Bom, como que é? Eu tomo café antes de ir pra escola, daí eu chego, eu estudo, daí eu vou pro café, daí eu estudo, depois algumas horas depois umas aulas depois eu vou, três aulas depois eu vou pro almoço, depois eu volto, depois de uma hora eu volto, estudo, daí a gente vai pro café depois, daí a gente estuda e vai embora. Mas você não fica o dia todo, então. Você vai almoçar em casa, né? Você vai almoçar em casa. Não, ela é período integral. É período integral. Que legal. Ela almoça lá. A são refeições feitas por nutricionistas, né? Existem coisas que ela não gosta. Por ser autista, ela tem uma seletividade de alimentos bem assim, são poucas coisas que ela come. Então, quando tem coisas que ela não come, a gente leva alguma coisa pra ela comer lá, mas sempre come na escola, né, filha? E ela gosta de ficar na escola. Eu também adorava. Ela tem uma quando tinha bastante lanche. Ela tem uma professora que fica o tempo todo do lado dela, né, filha? Como que é o nome da professora? Anilda. Como que é, Ju, assim, essa questão, você que é mãe, lá na escola tem uma professora especial para ela, ou para os alunos que estão ali? É que no caso da Isadora, no caso da Isadora, ela, na sua sala de autista, é você e a Bia? Então é ela e mais uma amiga autista. Então a professora é uma professora para as duas, ela dá conta das duas, né? Porque assim, ela não tá ali para fazer a atividade para elas, ela tá ali para orientá-las no que elas não conseguem. Por exemplo, a Isadora ela não consegue identificar letra cursiva, né, filha? Se você escreve com letra de mão, ela não consegue identificar. Eu só entendo caixa alta, sabe? Entendi. Então, se tem algum texto, algum livro que tem a letra cursiva, a professora tem que ler para ela não consegue identificar. Mas você já sabe como que é o autismo, assim, a questão de grau, existe, eu li alguma coisa e tem 3 ou 4 graus. Isso, o da Isadora é de moderado para leve. Aí tem o leve, tem o de moderado para leve, tem o de moderado para alto e tem o alto, que é aquele que não fala, que tem várias outras comorbidades, né? A Isadora, a fala dela sempre foi muito bem desenvolvida, ela nunca teve problema com fala, mas só que ela tem algumas divergências cognitivas, por exemplo, ela não entende letra cursiva, a matemática ela tem que pegar, né, filha? Eles falam que é sensitivo. Então, por exemplo, o aluno ele tem que tocar. Então, ela pega as tampinhas e ela conta 1, 2, 3. Aí, mais 3, ela coloca mais 3 tampinhas e ela tem que contar até o 6 para ela entender que mais 3 é igual a 6.
Se você mostra os dedos ou se você faz algum tipo de... uma pizza tem 8... Ela não consegue entender, ela tem que pegar, ela tem que tocar pra poder contar. Às vezes eu faço assim. Mas ela tem que contar, ela tem que tocar, né, filha? E isso é uma característica dela. Assim, cada autista tem uma característica, né? As da Isadora é essa, é a letra cursiva, a dificuldade maior dela. E a matemática, porque ela tem que tocar as coisas, né? Então, a comorbidade da Isadora é a ansiedade. E a gente tá lidando com isso, com alguns ansiolíticos, com terapia, mas ela é muito ansiosa, então ela sofre por antecedência, né? Então, eu acho que... E ela desenvolveu muito isso depois do Covid, assim, depois da pandemia, né? Quando ficou muito tempo em casa. Então... Vocês já moravam nessa chácara maravilhosa aqui? Já! Quando começou a pandemia, já. Ela nasceu quando nós morávamos no Sobrado, depois a gente mudou pra Caruaru. Eu fui morar com o pai dela, nós moramos em Caruaru durante 3 anos e ela gostava bastante de Caruaru, né, filha? Perto da praia. Mas quem não gosta da praia, né? Vem cá, me conta, ela nasceu, com quanto tempo vocês observaram que ela era autista? Então, com 2 anos, a escola nos chamou e assim, o pai dela falava sempre, né? Que ela tampava o ouvido, ela não gostava de barulho, mas eu achava que isso era uma coisa... que ela era tímida, né? E a escola uma vez me chamou e me deu algumas dicas disso, de que ela era autista. E aí nós levamos em alguns neurologistas, inclusive lá em Recife. E todos eles tiveram o mesmo diagnóstico. Ela não tem nada. Ela não tem nada. Daí, quando eu engravidei do irmão dela, ela começou a ter muita crise de pânico e de ansiedade. Então eu levei num psicólogo, numa psicóloga neurologista aqui de Umarama, ela era neuropsicólogo. E aí ela fez alguns testes com a Isadora num período de 7 meses. E aí ela é que fechou o diagnóstico para nós de que ela era autista. Ô Ju, e você acha que foi tardio esse diagnóstico? Acho que foi tardio. Acho que a gente visitou alguns neurologistas assim, que não fecharam o diagnóstico dela e a gente não conseguiu dar o tratamento devido, né? Então a Isadora, ela teve a comorbidade de ansiedade, ela tem as crises de ansiedade dela hoje porque o tratamento dela não começou lá atrás, né? Tudo bem que a fala dela é desenvolvida e que ela tem uma área social bem desenvolvida, mas isso, ela não ter tido tratamento lá atrás, agravou agora, né? Então talvez se ela tivesse tido tratamento lá atrás, ela... E esse diagnóstico quanto mais cedo, melhor então, né? Sim. E com quantos meses ou anos você já consegue ter esse diagnóstico? Então, o neurologista que fechou o diagnóstico dela em Londrina, Dr. Clay Brits, fala pra gente que até bebezinho ele consegue diagnosticar, né? No caso da Isadora, ela foi um bebê que teve as fases, ela gateou na fase certa, ela sentou na fase certa, ela falou na fase certa. Então, a gente só percebeu quando ela foi pra escola, porque daí ela não se envolvia com outros amigos, né? Com as outras crianças. As crianças abraçavam, ela mordia. Então, a escola que foi quem nos deu os sinais, assim, né? Mas e aí, Isa, conta pra nós. Hoje é bacana, né? Você gosta de ir pra aula, se dá bem. Tem as amigas? Tem? A Bia. Bia, tua melhor amiga? A Brenda também é minha melhor amiga. Ah, é? E vocês praticam esportes lá no colégio? Não. Não gosta muito? Não. É? Mas não tem aula de educação física? Tem, mas eu quase nem jogo. Ah, é? Mas você tem algum esporte que você gosta? Sim, queimada. Queimada? Teve esse final de semana no ginásio de esporte lá, queimada. É muito legal, eu não gosto muito não. A gente tentou, né, Isadora? Foi pro karatê, foi pra dança e não conseguimos. Ela não conseguiu se achar. Fazer aula com aquela moça aqui que falou pra você que ia dar umas aulas de circo, né? Você tem que cobrar ela, tá? Fala assim, ô Samanta, que dia que vai ser lá nossas aulas, né? Né? Cobrar ela, senão ela... né?
Você vai fazer as aulas de circo com a Samantha? Sim. Vai. E qual que é a importância, então, desse tratamento precoce? Então, eu acho que quanto mais precoce o tratamento, mais normalidade traz para a vida dela, né? Por exemplo, a Isadora, hoje, ela frequenta uma sala de aula com outros 40 alunos, né? Que são típicos. A gente fala assim, a criança autista, ela é atípica. E as crianças que não têm nenhum problema, ou não é problema, são típicas. Elas são típicas. Então, ela estuda com mais 35 alunos típicos. E ela e a Bia são atípicas. E ela consegue hoje conviver. Mas a Isadora, assim, a gente, né, tem o privilégio dela ter uma terapia, né, dela conseguir, ela participa da AMA, mas ela também faz a terapia particular, ela vai num bom médico em Maringá, coisas assim que não são todas as crianças que têm, né, e assim, a vida dela melhora muito com a questão do tratamento mesmo, né, das terapias. E o papel, então, dos pais e professores nisso aí tudo é muito importante, principalmente, e os professores também, né, nesse tratamento, Eu acho. É um constante tratamento? É pra vida inteira. É pra vida inteira. Ela sempre vai ter que fazer terapia, ela sempre vai ter que tomar um medicamento, ela sempre vai ter que estar em tratamento. Consegue fazer com que ela conheça, pelo menos. Você gostar isso, o que você acha do deve cavalo? ser Dar uma legal. volta de cavalo. Você nunca andou a cavalo? Eu já. Já? Ah, então vai tirar de letra, né? Mas foi só uma vez. Faz tempo? Faz. 2020. 2020, não, logo ali, tá pertinho. 2 anos. Em 2022, né? Você tinha 10 anos, não, 9 anos, né? Foi no sítio do meu tio. Tinha lá um cavalo que chamava pé de pano, igual do pica-pau, sabe? Pé de pano, pica-pau. Sim. Daí eu subi nele, eu fiquei mais ou menos assim, quase caindo. Daí eu fiquei com medo de desistir, porque eu era muito cagona. Nada. E o Pipoca? O Quando que foi que o Pipoca apareceu aqui? Ah, não foi aqui que apareceu, né? Foi tua mãe que quis trazer, né, o Pipoca, né? Foi assim. A minha mãe trabalhava com o negócio de fazer salada. Daí a gente trouxe, ela foi gravar verdura numa horta. Lá tinha uns gatinhos, bebês, só que a mãe rejeitou, parou de dar mamar. Daí a gente foi lá e a minha mãe disse que a gente ia pegar o gatinho. Eu fiquei muito feliz. Daí eu vi o gatinho, o Pipoca, eu se apaixonei. Daí eu peguei ele pra mim, eu escolhi ele, mas mas a minha avó não queria fêmea, entre aspas, fêmea, né? Porque a gente pensava que ele era fêmea quando eu era filhote. Daí eu chamei ele de Cristal. E aí virou Pipoca. Depois descobriu, olha ele passando ali, ó. Então, o Pipoca, minha tia veterinária veio no dia seguinte, porque tava tendo uma festa, né, mãe? Um churrasco. Era o dia das crianças, era um feriado. E Dia daí? das crianças. Daí a gente foi lá, minha mãe Mostramos o Pipoca pra ela. pra minha tia veterinária, daí ela disse, é macho. Daí a gente ficou, o quê? Nossa, é macho? Porque o moço tinha dito que ele era fêmea. Talvez ele não tenha visto, Mas sua avó deixou direito. ficar, porque daí ela não era fêmea, né?